Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã gravando, orientados pela palavra. Este canal é para que venha trazer uma palavra de reflexão para a tua vida, venha abençoar o teu ministério. Daqui a pouco estamos indo para a Escola Bíblica Dominical Missionária, está cooperando ali, juntamente com os irmãos, para a obra de Deus. Isso é maravilhoso, a união entre os irmãos fazendo a obra missionária, que é o que o Senhor tem nos chamado. Pela sua misericórdia e a capacidade, ela vem somente dele. Capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, no versículo 17, está nos dizendo: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque tem 3 capítulos. O primeiro capítulo, Abacuque está falando com Deus, e Deus dá uma resposta a Abacuque, talvez não era aquilo que ele queria ouvir. Abacuque está reclamando da situação da época, do contexto, do povo que estava em pecado, vivendo de qualquer maneira. Então Deus responde que Deus castigaria aquele povo. Muitas das vezes nós oramos e pedimos algo a Deus, mas nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós queremos ouvir. No capítulo 2, você vai ver também que Deus não puniria somente o teu povo que estava pecando, mas Deus iria punir também os caldeus na época, a Babilônia, o povo que Deus usaria para castigar seus filhos, para castigar aquele que estava pecando contra ele. Então você vai ver que muitas das vezes a situação em que nós estamos vivendo não é uma situação boa. Às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos as grandes dificuldades, grandes problemas, que parece que o pecado a cada dia ele tem aumentado. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que tudo está no controle de Deus. E nós sabemos que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos salvos nele. Nós estamos guardados, não estamos isentos dos problemas e das dificuldades. Mas nós sabemos que, como no livro de Abacuque vai dizer, pela fé viverá o justo. Como está a tua fé? Como você tem andado? Como você tem direcionado a cada dia a sua vida nos caminhos do Senhor? Se você não entregou a sua vida para Jesus, entregue. Entregue, porque Ele vai te guiar. A Bíblia diz: entreguei o meu caminho ao Senhor, para Ele endireitar as minhas veredas. E Abacuque, no capítulo 3, ele vai orar. É bem verdade que a oração, ela move, vamos dizer assim, o mundo espiritual. Sem oração nós não podemos fazer nada. Sem oração nós não conseguimos prosseguir. Nós precisamos falar com Deus, mas é necessário também que nós ouvimos o que Deus tem a falar conosco. E Abacuque vem dizendo: ainda que a figueira não floresça. Abacuque estava dizendo, porque na época a figueira era onde os estudiosos se assentavam embaixo para estudar a lei do Senhor. Então, se você traz isso para os nossos dias, Abacuque estava dizendo, no contexto da época, não havia mais o estudo da lei, não havia mais a procura pelos mandamentos do Senhor. Hoje em dia, você fala da palavra de Deus, nem todo mundo quer ouvir, as pessoas não procuram a palavra de Deus. Mas no versículo 18 ele vai dizendo: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que as pessoas não queiram, faça você. Ainda que muitos deixaram a palavra de Deus, não querem seguir a palavra de Deus, não leem a Bíblia, não estudam, faça você. Se alegra no Deus Todo-Poderoso que dá o conhecimento ao homem. Abacuque estava dizendo: ainda que todos não queiram, Senhor, eu continuarei fazendo. Mas Abacuque entendeu isso na oração, porque a oração verdadeiramente, ela nos revela aquilo que Deus tem para passar para nós. Abacuque vai dizendo: e ainda que a videira, ainda que não haja fruto na vide. Jesus vem dizendo no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, e vós sois os ramos. A Bíblia vai dizer que nós somos limpos pela palavra, para que então nós possamos produzir mais frutos. A Bíblia diz de 4 tipos de frutos. Na videira, os que dão muitos frutos, mais frutos, menos frutos e nenhum fruto. Aquele que está na videira e não dá nenhum fruto, a Bíblia diz que ele é cortado e lançado fora. Mas em nome de Jesus Cristo, nós damos frutos em meio às dificuldades, nós damos frutos em meio à tribulação, porque nós sabemos que Jesus ele está no nosso barco, nós sabemos que Jesus ele está nos guiando a cada dia, nós sabemos que Jesus está na nossa vida. Mesmo que você não ouça Deus falando contigo, acredite,
Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. Abacuque vem dizendo e que o produto da oliveira minta. Ele está dizendo, ainda que não haja azeite, ainda que não haja azeitona para o azeite, aquilo que as pessoas usavam para levar até o templo, aquilo que as pessoas usavam para vender e para se alimentar. Abacuque estava dizendo, não há azeite para levar ao templo do Senhor. Não há nada para levar ao Senhor. Você vai ver que hoje em dia as pessoas dentro de uma igreja ou aonde estiverem, eles apenas querem receber, mas eles não têm mais nada a oferecer. Eles apenas querem receber do Senhor, mas chegam de mão vazia. Não tem nada para levar diante do Senhor, não tem nada para oferecer diante do Senhor. Mas Abacuque diz mais uma vez, mas eu me alegrarei no Senhor, porque eu ainda tenho algo a oferecer. O que você tem a oferecer ao Senhor? Muitas das vezes nós achamos que o Senhor tem que nos dar, que o Senhor tem que nos abençoar. Sim, Ele faz isso. Mas o que eu estou oferecendo a Ele? Entregue a tua vida para o Senhor. Entregue os teus caminhos a Ele. Confia nele, tudo Ele fará. Eu acho bonito porque Abacuque vai dizer um pouco mais à frente nos versículos. E Deus me elevou. O que eu quero dizer com isto? Num problema, numa dificuldade, numa tribulação, num vale que você esteja passando, você vai ver que neste contexto Deus não tirou Abacuque. Muitas vezes Deus ele pode até não nos tirar de uma situação, mas acredite, no meio desta situação, Ele vai mudar a nossa visão. Ele vai te dar estrutura espiritual. Deus ele não pode te dar um barco se você não está acostumado à tempestade. Até Jesus, o Filho de Deus, vai para o deserto. E o deserto que ele vai significa Midvar, que é o deserto da palavra. Talvez você esteja enfrentando um grande deserto, mas este é o momento de você se apegar à palavra de Deus. Continue orando, continue estudando a palavra de Deus, porque um pássaro necessita das duas asas para voar. Se você tem palavra e se você ora, você vai voar. E ninguém pode te segurar, porque o Deus Todo-Poderoso é quem sustenta a tua vida, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, Deus nos dá uma outra visão, nos dá uma estrutura poderosa para que continuamos caminhando, mesmo ao mundo que não procura mais a palavra de Deus, mesmo ao mundo em que as pessoas têm se corrompido, mesmo ao mundo que tem caminhado contra as Escrituras, nós ainda estamos firmes em Jesus Cristo, não por nós mesmos, mas porque aquele que nos chamou é fiel para sustentar todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até em breve. Amém.